aqui estamos nós para mais uma edição do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que apreciam um bom bate-papo sobre a vida, mas que especialmente curtem, se deliciam em viver a vida. Aqui estou eu, como sempre, o meu companheiro de jornada, como sempre, para sempre, com o meu companheiro de jornada, Robson Amushi, que hoje eu vou dar a honra, não vou poder te dar a honra, que eu ia te dar a honra de apresentar o Sami, mas eu quero apresentar o Sami. Dá tuas boas-vindas para quem está assistindo aí, bicho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É mais uma vez um prazer estar com você aqui, Marcel. Esse podcast cada vez mais vem engrandecendo a minha alma, da nossa audiência. Tá cada vez melhor, né, bicho? E cada vez com convidados mais especiais. E tenho certeza que vai ser mais um podcast que vai poder tocar a sua alma e fazer você viver a vida como ela é. Exatamente. E eu tenho a alegria de apresentar a quem não conhece, Sami Storck. O Sami é juiz de direito, é constelador, é professor da Escola Hellinger na Alemanha e no Brasil e é escritor. E nós vamos conversar sobre a vida, um pouquinho sobre o Sami e vamos conversar sim sobre direito sistêmico. Como que o olhar sistêmico, o olhar de Bert Hellinger pode permitir, vou chamar assim, relações jurídicas ainda mais amorosas, ainda mais profícuas, que deem mais resultados para as partes. No final das contas, é o que importa. Seja muito bem-vindo, Sami. Muito grato, Marcel. Uma alegria estar aqui com você, com o Robson, nesse bate-papo aqui alegre. Coisa boa, querido. Seja muito bem-vindo. Tu sabes, como nós já conversávamos nos bastidores, que nós não temos um roteiro. A ideia não é dar uma aula, não é dar uma entrevista. A ideia é criar um clima onde nós possamos falar do que nós apreciamos falar. E quando eu digo nós, eu, o Robson e os nossos convidados, se nós apreciamos falar da vida, apreciamos falar da obra de Bert, sobre constelações familiares, nós falamos sobre futebol também, mas para nós falar desse tema de autodesenvolvimento é como se falasse futebol, né? É um barato para nós. E é isso que a gente gostaria de fazer aqui. E eu queria começar hoje abrindo um momentinho para tu falar um pouquinho de ti, da tua trajetória, né? Como tu começou lá a tua jornada, como tu te encontrou com as constelações, para que as pessoas te conheçam e a partir daí a gente já não tem mais nenhum controle sobre o que vai acontecer. Legal. Permite que as pessoas te conheçam um pouquinho. Vamos lá. Você falou o mais importante é viver a vida, né? Então, falar de futebol é legal, mas melhor é jogar. Como eu não sei jogar futebol, eu falo de outras coisas, né? Mas eu sempre gostei a busca do autoconhecimento, né? De buscar conhecer a vida, por que as pessoas são assim, né? Vendo nas outras pessoas tantas atitudes estranhas e as minhas reações também, é uma busca desde criança. Meus pais me incentivavam, né, fiz terapia desde criança, também não era brincadeira, né? Coisas que... Acho que nenhum de nós. Necessidades, né, da vida. Não é por puro prazer que a gente busca essas coisas, é por necessidade mesmo. E eu queria ser psicólogo, para ficar entendendo, interpretando a cabeça das pessoas, né? Mas aí um dia eu fui fazer uma terapia, uma psicanalista, e ela falou, não, você tem que fazer direito, né? Porque você tem jeito para coisa, você defende a justiça e você arruma um argumento bom para justificar o que você quer e esse é seu caminho. Sou muito grato a ela, e aí eu fui fazer direito, mas sempre me sentindo um peixe fora d'água no direito também. Porque eu buscava coerência nas coisas, né? Uma justiça no sentido de que as coisas tenham ordem, que funcione, que seja justo, que seja harmônico, né? Uma justiça que traga paz, que traga harmonia. E eu via no direito, no sistema jurídico tradicional, tantas situações incongruentes, né? Em que a lei parece que fala uma coisa que atrapalha as pessoas, ou não funciona, não dá resultado, né? Justiça criminal e tantos outros aspectos da justiça. Meus pais se separaram. E eles se entendiam amigavelmente, né? Conversavam, eram amigos. Para mim, eu achava isso muito legal. Mas tinha uma psicóloga que ficava no ouvido da minha mãe, amiga dela, dizendo que ela tinha que processar meu pai. E aquilo me incomodava muito.
Eu não sabia direito porquê, mas achava nada. E eu não sei nada do que acontecia entre eles, né? Quais as dores de cada um, o que realmente acontecia no relacionamento entre os pais. Os filhos acham que sabem tudo, mas na verdade não sabem de nada, né? Que acontece entre os pais. O filho sabe da relação dele com a mãe, dele com o pai, mas não da relação do casal. Isso aí é. Os filhos pensam que sabem de alguma coisa. Mas o fato é que eu cresci com aquela repulsa em relação ao processo, à justiça no direito de família. Aquele modo tradicional em que cada advogado quer orientar o seu cliente a vencer do outro e para ganhar a ação tem que provar que é um santo, né, e que o outro é mau. Então é isso, o sistema promove essa dinâmica, né? Certo. Processo judicial tradicional. E quando eu conheci a Constelação, eu já era advogado, em 2004. Você já era juiz ou não? Não, juiz ainda não. Só advogado. Advogado. Tá. E eu me encantei com as conciliações, com o reconhecimento das ordens do amor e o efeito que esse reconhecimento faz na alma das pessoas, capaz de reaproximar, de reconciliar verdadeiramente pais e filhos, irmãos, casais, que mesmo que seja para se divorciar, mas facilitar um término de uma relação ou uma reaproximação, um novo começo, né? Uma caminhada para a vida, para que a vida siga adiante, que as pessoas não se percam no conflito, né? Porque há quem se separe e siga preso ao separado, né? É incrível, não seguem a vida, né? Às vezes não consegue se separar também. E às vezes nem consegue se separar, né? Anos sofrendo num relacionamento, quando a vida está aí à disposição para a pessoa seguir adiante, desde que faça algo de bom com aquilo que já viveu e não fique preso naquilo, né? Então eu vi nisso um potencial imenso no direito. Uau, isso faz sentido para mim. Muito mais do que algumas técnicas tradicionais da justiça, né? E pouco tempo depois, logo em seguida, eu comecei a minha formação em constelações. E durante essa formação, eu comecei a estudar para o concurso, para a magistratura. Inclusive, as constelações me auxiliaram no concurso. Olha que legal. Exercícios de foco, de resolver aquelas coisas que ficavam dispersando a minha energia, né? Com desgastes, conflito com a mãe, com o pai. Pessoais, né? Pessoais, né? Coisas que às vezes a pessoa tem até uma mentalidade brilhante, né? Tem pessoas inteligentíssimas, mas que não conseguem sair do lugar porque emocionalmente estão presas em mágoas em relação aos pais, querendo resolver coisas que não lhe cabem, né? Como nos ensinou Bert, emaranhados. Emaranhados, exatamente. E quantas pessoas deixam de realizar o seu potencial por conta desses emaranhados, né? Então, às vezes, uma constelação libera um emaranhado, de repente a vida flui com mais leveza para onde ela deve seguir, né? Que é adiante, para o progresso. Foi o teu caso durante o período que tu estudava para concurso. Isso. Foi te desemaranhando e facilitou que tu passasse no concurso. Exatamente. É isso? Eu notei isso claramente. Que assim. legal. Esses dias até me perguntaram, né? Será que eu quero ser juíza? Uma aluna me perguntou, eu quero ser juíza, mas eu quero estudar constelações. Será que é compatível esses dois estudos? Aí eu contei a minha história, né? Falei, olha, você tem que ter um foco, sua prioridade. Você quer ser juíza, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Mas no meu caso, formação em constelações me facilitou. Que legal. Claro que não pode ficar só lendo Bert Hellinger e deixar de estudar para o concurso, né? Não vai rolar. Mas a formação, como eu vejo que deve ser para constelação, é vivência. São os módulos vivenciais, é se expor ao aprendizado na própria vida mesmo, né? Sim. Fazer seus próprios movimentos, suas próprias constelações, muito mais do que ficar... Leitura é ótimo, assim, não tenho nada contra, Colocar adoro. em prática, né? A Colocar prática em é mais importante. Muito testar, bom. né? E aí, Isso. então, enquanto advogado, foi fazer a formação, foi estudando para Magistratura. Para magistratura. Aí, ingressando na magistratura, aí eu me vi num lugar... Eu não pensava em ser juiz, eu pensava em ser promotor. Era um sonho, assim, justamente porque eu queria fazer justiça. Olha só. Né? Alguém que quer fazer justiça, isso não vem aleatoriamente. Isso também é um tipo de emaranhado, né? Sim. Também é um chamado, uma vocação que vem de Sim. algum lugar da alma E se ancestral. não for bem canalizada, coloca a pessoa em risco, a gente sabe disso. Né? Pois é, tem algumas formas de se honrar
o passado de sofrimento ancestral, né? A mesma família que sofreu com violência, com perseguição, pode ter um descendente, um filho que se torne um assassino, né? Um matador, por exemplo. Um outro que se torne vítima de assassinato e um outro que se torne um policial, ou que se torne um promotor, um juiz, né? São formas de se honrar o passado. Algumas de forma cega e outras de forma clara, fazendo algo de bom, algo a serviço da vida, né? Com aquilo Consciente, né? consciente. Então, eu pude enxergar isso, né, a tempo, graças a Deus. Que bom. E na magistratura eu me vi numa condição de poder fazer alguma coisa, né? E no início não existia constelação no judiciário, né? Era algo muito estranho, não tinha, né? Então eu fui fazendo experiências gradualmente, bem devagarinho, para também não assustar as pessoas, né? Propor visualizações, explicações, propor que as pessoas considerassem a existência de alguém que não estava sendo mencionado no processo. Olha, eu vejo que vocês estão... Os processos de família, às vezes, frequentemente, as pessoas deixam de fazer um acordo por causa de uma bagatela, de coisa assim de 50, de 100 reais, que quem vê de fora não entende por que as pessoas não querem ceder. Tem né? um excluído ali. Pois é, para onde, o que representa esses 50 reais que a pessoa não quer abrir mão de uma pensão alimentícia, por exemplo? Mas olha só, Sami, deixa eu ajudar o nosso ouvinte ou quem está assistindo. Porque para nós que estamos nessa mesa, a gente está enxergando claramente o que está acontecendo. Mas eu quero dar um passinho atrás para situar as pessoas. Em que momento, no fluxo processual, tu utiliza as ordens, utiliza o tempo inteiro as ordens do amor, né? Até para sentenciar. Mas que tu utiliza o mecanismo, a ferramenta, o instrumental das constelações para ajudar as pessoas a perceberem isso. Em que momento tu começa a trazer esse tema, a convidar as pessoas a fazer essas reflexões? Então, como você falou, usa o tempo todo, né? Sim. Nas audiências, de uma forma Mais especial, específica. em que nós estamos presentes, né? Eu estou diante das pessoas e é o momento para promover algum olhar também. Porque nos autos, através de petição, isso não pode ser feito. Certo. Isso para as pessoas entenderem. Não é lá nos autos, é Nos nas autos- audiências. Nos autos são os advogados que interpretam, que traduzem os sentimentos das pessoas conforme a técnica jurídica e, às vezes, tudo que está nos autos não fala uma palavra do essencial. Costumo dizer que o essencial é invisível aos autos. Porque às vezes tem os Muito autos bom. de 10, 15 anos de processo, assim. E o essencial não aparece ali. E o essencial não aparece. As pessoas Que não louco. sabem o que está por trás daquela postura, daquela resistência, da oposição, às vezes de um irmão não aceitar que seja feita a partilha de uma herança. E a constelação mostra para onde que esse irmão está olhando. Ele é tido como um encrenqueiro. Parece que é só para o dinheiro. Parece que é só picuinha de irmão. Mas tem algo Pois é. muito além, né? E às vezes esse encrenqueiro é quem tem o amor de olhar para alguém que ninguém mais quer ver. Uau! De alguém que não foi visto no processo, né? E tem coisas, assim, uma série de coisas a gente se beneficia só do conhecimento das ordens do amor. Muita coisa a gente resolve com isso, explicando para as pessoas, falando, propondo visualizações. Mas tem alguns pontos que eu não conheço outro meio melhor do que a constelação em si para resolver. Né? Então, durante algum tempo, eu trabalhei propondo visualizações, trazendo a presença, né, das pessoas em imaginação, aquela pessoa excluída. Olha, quem que tá faltando aqui? Eu estou vendo que vocês estão falando, mas parece que está faltando alguma coisa. Tem alguém importante para vocês que não está sendo mencionado. Em questões de conflito de família, muitas vezes é um ex-namorado, um ex-marido, um filho do primeiro casamento, pessoas que não fazem parte do processo, mas que são importantes. Na alma do conflito, elas estão presentes e precisam ser consideradas, senão são elas que vão mandar, sem ninguém ver. Né? Então, tem algumas técnicas para fazer isso, né? Pedir para as pessoas fechar os olhos, imaginar que a pessoa está ali. Certo. E olhar para ela, dizer, agora eu vejo você. E em sua homenagem, eu faço alguma coisa. Às vezes, em homenagem à pessoa que está sendo excluída, a pessoa briga. Né? E aí fica... Aí a outra pessoa que não estava enxergando esse excluído, o primeiro marido, a primeira mulher, por exemplo, essa pessoa
começa a enxergar. Ela é importante. E frequentemente nas audiências as pessoas se desmancham, né? Isso que agora me despertou curiosidade, assim. Eu já vi alguma coisa, mas muito menos do que eu gostaria. Na média, qual é a reação das pessoas? É de surpresa, porque elas estão esperando ir lá para uma guerra, para provar que o outro está errado. E aí tu começa a trazer temas no popular, nada a ver, que eles nem supõem. A tua sensação, a maioria das pessoas vai acolhendo. Como tem sido isso? Como as pessoas têm reagido à proposta vou chamar então, do direito sistêmico? Eu não forço, né? Quando as pessoas escolhem advogados aguerridos, aqueles advogados que não deixam nem o cliente falar, que eles tomam a frente, que eles não querem contato com a emoção, com a alma do conflito. Eu tenho que respeitar. Muito bom. Eu não estou na condição de impor esse olhar, né? O sistema jurídico permite essa postura deles. E eles vão obter o resultado conforme o que a postura está permitindo, né? E eu não tenho poder para ir contra isso. Mas sempre que tem um espaço, em geral tem um espaço. Em geral é possível as pessoas perceberem que naquele caminho que elas estão indo, o resultado pode não ser tão bom. A pessoa pode ganhar ação, mas talvez perca a proximidade do próprio filho. Cara. O Bert falava, né? Você triunfou sobre a mulher, estava lá numa disputa com o marido. O Bert fazia. Eu considero que ele que é o autor do direito sistêmico, porque ele tratava questões típicas do direito, né? Tratava questões de divórcio, questões de guarda dos filhos, questões de violência, todos esses temas humanos, assim, ele tratava nas constelações. Ele falava, você triunfou sobre ele, mas você perdeu ele. A pessoa perde o amor. Perde as relações, né? Às vezes ganha uma indenização, mas perde o amor. No direito hoje em dia, tem uma jurisprudência, algumas decisões dando indenização por abandono afetivo do pai. Isso gerou uma onda de ações de filhos pedindo indenização para os pais que os abandonaram afetivamente, né? Esses dias me procurou, desculpa, não estou respondendo a sua pergunta. Não, vai embora. Mas é isso mesmo. Vai embora. Tá ótimo, estou me deliciando aqui. Estamos, né? Com certeza. Essa mulher me procurou dizendo que ela foi a primeira a entrar com uma ação no Brasil pedindo reparação por danos afetivos contra o pai. E contando a história dela. E ela se tornou consteladora depois. A ação foi frustrante. Não deu certo. Não conseguiu o que queria. E não tem como conseguir. Uma pessoa na justiça reivindicando do pai. Ela está buscando o afeto, ela não está buscando a indenização. Pois é. O que acontece é que às vezes o pai fica com tanta raiva, se sente tão injustiçado, que ele vai embora. E o filho, o que ele mais queria era o pai, né? E já teve caso do filho obter a indenização, ganhar o direito à indenização e perder o pai. O pai falou, tá bom, eu vou pagar. Teve um caso que foi assim, o pai foi condenado a pagar R$300 mil de indenização por abandono afetivo do filho do primeiro casamento. Aí ele falou, tá bom, eu vou pagar, mas eu não quero ver ele nunca mais na minha vida. Imagina o resultado disso para um filho. Né? Então, essas dinâmicas reais que acontecem das ordens do amor, elas precisam ser conhecidas pelas pessoas. Eu vejo que é uma cultura que está se transformando, no sentido das pessoas terem acesso a esse conhecimento, e isso virá modificar o direito, inclusive as leis, e como já está modificando. Muitos juízes já têm acesso a isso e já decidem de forma coerente com as ordens do amor. Cada vez mais advogados, cada vez mais juízes estudam constelações e, em alguma medida, mandando espaço. Cada vez mais. É a tua percepção? Com certeza. Tem milhares de advogados estudando o direito sistêmico, estudando Bert Hellinger e adaptando seus trabalhos. Se isso segue progressivamente, o impacto que isso vai ter na sociedade é incomensurável. Já está tendo. Não só pelas constelações, né? Tem outras linhas também, comunicação a justiça não restaurativa, violenta. A comunicação não violenta, mas os operadores do direito têm uma imagem assim, né, tradicionalista, formal, só que são seres humanos, né? E buscam também a paz e se sentem tocados com essas abordagens que permitem uma pacificação real. Isso está transformando o sistema jurídico. Eu tenho 2 temas aqui. Um é só uma contribuição a ti, não sei se tu conhece, e para, eventualmente, operadores do direito, advogados, promotores, juízes que
que nos assistem. Existe um livro chamado Profunda Simplicidade, um nome lindo, hein? Profunda Simplicidade, de Will Schutz. E ele faz um debate, uma reflexão acerca do exercício da advocacia. O quão conflituosa é esta profissão, e ela não está errada, ela precisa existir, mas ela pode ser exercida numa outra postura, que ele não menciona, porque ele ainda não conhecia, mas ele reflete acerca das más consequências dessa postura, vou aqui chamar demasiadamente aguerrida, confrontadora, belicosa, adversarial, né? Então, Will Schutz, Profunda Simplicidade, é a minha dica. E eu queria que tu mencionasse um pouquinho em que momento e se aconteceu de tu começar a ser confrontado, a haver uma resistência, né, do judiciário ou da advocacia às tuas práticas, porque eu suponho que em dado momento aconteceu e quem sabe até hoje aconteça. Eu ainda estava na pergunta anterior de explicar quando é que eu faço a constelação. Eu vou falar rapidinho como é que eu faço a constelação. Tá tudo bem, depois a gente volta, a gente vai no fluxo aqui, tá tudo bem. Depois de algum tempo, aplicando essas técnicas de visualização, de trazendo o conhecimento das ordens do amor, eu decidi fazer uma constelação. Certo. Né? Criei coragem, na verdade, porque eu sempre quis. Assim. Primeiro, quando eu conheci a constelação, eu falei, eu tenho que aplicar isso aí no fórum, na justiça. Né? Perguntei para o Bert, me aconselhei com o Bert Hellinger em relação a isso. Ele constelou comigo alguns processos judiciais. Tem alguma história aí, né? Até que em 2012 eu fiz uma palestra vivencial, convidei as partes envolvidas em algumas dezenas de processos, nós fizemos a primeira experiência. Essa experiência deu muito certo, as pessoas ficaram muito impactadas, o índice de conciliações subiu extraordinariamente, assim, obtivemos índices, e foi aí que isso se tornou manchete, né? E reportagens foram feitas sobre isso, o CNJ começou a dar atenção, reportagem da TV Bandeirantes foi a primeira da TV que foi feita, porque realmente chamou atenção na comunidade, né? E a partir daí isso começou a ganhar corpo. E se repetir, né? E até hoje eu faço dinâmicas semelhantes. Então eu faço as constelações propriamente ditas, com processos novos, antes de serem encaminhados às primeiras audiências, e com processos antigos também que não estejam hoje está funcionando assim. Bem. Os novos, tu começa com isso. Faço legal. Constelação. Agora, eu não constelo caso a caso. Né? A gente faz uma vivência coletiva e cada um participa da forma como acha melhor. É livre o comparecimento, é voluntário, então não obrigo as pessoas a estarem ali. E elas não têm nenhum prejuízo se deixarem de participar também. Só não vão ter os benefícios, né? Certo. Quem participa tem muito mais chance de obter um bom acordo e de se satisfazer e de não ficar com a vida emperrada por conta de um processo. Porque nem sempre o processo é rápido. Mas normalmente quando as pessoas participam da constelação, o processo é bem mais rápido. Mesmo que não haja conciliação, é mais rápido. Muito mais rápido. Porque não fica se apegando a picuinhas. Exatamente. A pessoa quer resolver, a pessoa quer seguir a vida dela. Mesmo que não tenha como fazer um acordo imediatamente, mas pelo menos ela olha para frente. Ela expande, né? Ela não fica impugnando. Vou ficando cada vez mais curioso. É muito legal. E a taxa de pessoas que quer participar, porque tu és conhecido hoje. O teu trabalho no Fórum de Ilhéus é conhecido. Os advogados conhecem, a comunidade conhece. E aumenta cada vez mais a quantidade de pessoas que quer participar desse processo ou está estabilizado? Na comunidade, talvez metade das pessoas que são convidadas participam. Né? Eu convido expressamente as partes dos processos. É em Itabuna, minha comarca é de Itabuna. É vizinho de Ilhéus. Tu mora em Ilhéus? No momento sim, mas trabalho em Itabuna. Trabalho em Itabuna. É vizinho, né? Do lado. Pertinho. Onde estávamos. Então, esse é o trabalho que dá mais impacto. Porque mesmo quem não faz a constelação, a constelação não é de uma pessoa só. São dinâmicas comuns da comunidade. Isso tem um efeito em toda a comunidade. Para quem já participou, a gente toma um pouquinho daquilo para nós, né? Exatamente. E aí isso tem impacto em toda a família da pessoa. E tu faz uma vez por semana, uma vez por quinzena? Uma vez por mês. E agora nós estamos retomando, né? Depois da pandemia, certo. Vamos fazer a segunda agora em outubro. E tem quantas pessoas? De 50 a 100 pessoas costumam participar. Linda.
Em média, né? Dependendo do tamanho do salão também. Agora tem esse salão grande. Todo mundo ganha. É o que tu estavas falando e eu te interrompi. Todos ganham. Os advogados são sempre convidados. Isso é importante, né? Porque as pessoas se sentem seguras também. Então, os advogados estão presentes. E os advogados também se identificam, né? Porque os advogados também têm seus casamentos, têm seus filhos, têm seus pais. E a transformação na postura dos advogados gera um impacto exponencial. Porque os advogados transformam sua postura nos processos. Isso facilita muito o andamento dos processos. Porque os advogados são fundamentais, né? Então, o efeito é muito interessante na comunidade. Já passei por algumas cidades fazendo esse trabalho e é muito bonito e a fluidez dos processos e a satisfação das pessoas é impressionante. Aí você me perguntou sobre as resistências, né? Certo. Bom, no começo, eu só via Posso só fazer uma pausa? Pode. Fica claro que não está beneficiando só o judiciário, né? Não. Está indo muito mais além do que só ali. Né? Tá vindo a família, o advogado, até pode ser que tenha ali um colaborador que está assistindo e está trazendo isso para dentro de si também. E vem trazendo todo Vai mundo. reverberando. Vai reverberando. Pedanha no lago. É para o mais, para a vida, para o ganha, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando. E é aberto para a comunidade. Então, não são muitas pessoas assim da comunidade que participam, né? Mas eu convido psicólogos, advogados, a OAB. Eu já estou querendo ir lá. Já fala a data da próxima. 21 de outubro, a partir das 9 horas, das 9 ao meio-dia. 21 de outubro, teremos uma sexta-feira. E sempre vem estudantes, algum grupo de estudantes das faculdades da região, professores, né? Então, sempre... E lá, eu fui evoluindo, né, a maneira de trabalhar e eu percebi que o mais interessante é que as pessoas não sejam identificadas assim como parte no processo, ou advogado. Ninguém sabe quem é quem. São todos seres humanos ali, com vivências familiares e... Não é que fica um grupinho de um lado aqui, um grupinho do lado ali. Não, porque isso inibia as pessoas. Com certeza. E agora, às vezes, um advogado pede para... Olha, tem um processo que é assim, a gente constela um processo do advogado. Às vezes até de outra comarca, a gente recebe visitantes. Vem gente do Brasil inteiro. Já recebemos pessoas da Espanha, da Argentina, que vieram para conhecer esse projeto de constelação. Muito legal. Então, nós constelamos um caso envolvendo questões de direito de família, que nada mais são do que questões das famílias. Pessoas, seres humanos. Esses mesmos dramas que as pessoas vivenciam na vida e que um dia podem parar na justiça, né? Então, vale para todo mundo mesmo. É da vida. E aí todos têm acesso. E às vezes a pessoa não quer se expor, tem vergonha e senta lá no fundo do salão, mas a constelação é dela. Ela sente que com ela acontece exatamente a mesma coisa. Alienação parental, por exemplo. É uma dinâmica tão comum, mesmo em famílias com casais casados. Que coisa. É comum a alienação parental. A hora em que o pai fala, não, isso aí é coisa da família da sua mãe, a minha família, você vai fazer como a minha família faz. Aí a mãe fala, não, isso aí é coisa do seu pai é que é sempre assim, você tem que ser assim, do jeito que eu ensino, né? Não depende de ter um conflito na justiça, mas são dinâmicas que acontecem em todas as famílias e que deixam os filhos meio divididos, né? Falando, e agora, será que eu sigo o papai, será que eu sigo a mamãe? E gera... essa sensação do filho querer defender um, querer defender outro. E essa é a origem dos advogados, dos mediadores, né, dos juízes. O filho querendo mediar os conflitos entre os pais, né, querendo, com seu coração grande, dar um lugar para os dois pais e honrar aquele que é criticado pelo outro. Mais tarde vira juiz, mais tarde vira promotor, mais tarde vira advogado. Essa é a história dos profissionais do direito, né? E de tantos outros que não se tornam profissionais do direito, mas que se identificam também. Sim. Então, a gente faz um exercício olhando para essa dinâmica de um pai que fala mal da mãe para os filhos e a mãe que fala mal do pai, e que é típica nos processos de família. A gente observa, coloca representantes para cada um, a gente observa o que acontece com os filhos cada vez que os pais falam isso. É devastador. É devastador. Ou os filhos vão para o chão, querem morrer, ou eles querem ir embora. Ou eles ficam no meio dos pais ficam perdidos, querendo salvar, né? Ou juntar os pais. E aí a gente propõe também que eles digam frases de reconhecimento, frases de
reconhecendo o vínculo, né? Porque a primeira coisa é reconhecer a dor. Porque quando estão brigando, eles não reconhecem a dor. Parece que eles desprezam um ao outro, É um né? super-homem, é super... Não, ele é ruim, eu quero distância, não quero mais ver ele, Não nunca reconhece mais. que o outro também tem dor, né? É. Não reconhece que o outro também está sofrendo, né? Não reconhece isso e não reconhece a própria A dor. própria dor. Porque quer ser forte, né? Parece que quem sente dor não é forte. Então, seu pai não presta, eu não quero nunca mais um homem daquele, isso não é pai, né? Frases comuns ditas por Pai é quem... mães, né? E o pai dizendo, sua mãe é mentirosa, sua mãe é isso, é aquilo. Então, cada um negando a importância do outro. E aí, no momento em que cada um fala, foi muito doloroso para mim, foi muito difícil. Isso, se foi difícil, é porque é importante. Então, o desprezo já perde o lugar. Foi difícil. Doeu muito. Eu esperava viver muito tempo com você. Olha, já está reconhecendo o amor. Nós vivemos um grande amor. E os representantes se olham. Porque as partes não conseguem se olhar. As partes chegam na audiência e falam, olhem-se nos olhos. Não olham. Não olham. Olha para mim. Esperando que o juiz, né, fala, doutor, ele não presta. Eles não conseguem se olhar nos olhos. Mas quando os representantes se olham nos olhos e eles olham para os representantes, eles veem o efeito que tem. Então, o sentimento se transforma. Aquela animosidade ela desaparece. De repente, é outra vibe. Outro cenário. E aí os filhos se aproximam. Aqueles filhos que estavam lá distantes, estavam no chão, eles começam a se levantar, começam a perceber que tem um lugar, né? Que eles vêm de um lugar de amor e isso causa um impacto muito grande em todos os participantes. Então é bonito mesmo, assim. Que coisa. E aí chegamos no tema das resistências, né? Sempre houve resistências, só que no começo elas eram bem discretas. O judiciário está numa crise, né? Já está, assim, buscando caminhos melhores. Mas chegou num ponto que não dá para se dar o luxo de criticar iniciativas inovadoras. Né? Existe um incentivo às inovações. Tem prêmios de inovação, né? Já há alguns anos. Caminhos. Então, assim... Eu acho que seria uma vergonha alguém falar, não pode experimentar uma coisa nova porque o processo tem que ser como sempre foi. Não... Gente, pelo amor de Deus, pode fazer o que sempre foi, mas vai obter os mesmos resultados, né? Se tá essa crise que está na sociedade, no judiciário, é óbvio que nós precisamos de algo novo, que nós precisamos buscar melhorias, buscar progresso, evolução, né? Novas abordagens. Então as críticas eram bem veladas, discretas. Não chegavam até mim, na verdade. Só chegava interesse das pessoas. E uma ação mais contundente no sentido de proibir, de obstaculizar, nunca aconteceu, graças a Deus. Olha, já ouvi pessoas... Mas nunca se concretizou. Não, nunca se concretizou. O que aconteceu foi alguns problemas pontuais em alguns lugares, né? Então, teve uma juíza que encaminhou as partes para uma consteladora, e essa consteladora fez uma constelação, e aí houve um descontentamento com uma das partes que reclamou na corregedoria, e aí anularam o laudo, não aprovaram. Então, mas aí acontece em qualquer profissão, em qualquer área, problemas pontuais, né? Mas um movimento maior, não. Teve um caso também, uma pessoa que reclamou da juíza, que ela disse que se sentiu constrangida, que a juíza estava obrigando a fazer constelação. Mas aí eu estou observando isso que está acontecendo e buscando assim limites e potenciais e melhorias. Né? Como tu vai contornando isso? A melhor forma de fazer, né? Claro que não é sair fazendo de qualquer jeito. Não é porque é constelação que as pessoas estão isentas de desrespeitar ou de abusar de autoridade, né? Você vê, tem policial que abusa de autoridade, não é por isso que nós vamos abolir a polícia. Tem médicos que cometem erros médicos e abusos, e não é por isso que nós vamos acabar com a medicina. A gente tem que... É preciso ter uma ética, é preciso ter uma adequação ao ambiente que você está. É diferente um constelador que trabalha num consultório, por exemplo, num grupo fechado, de um constelador que trabalha no fórum, com pessoas que não foram ali
com a proposta de constelar, eles não sabem do que se trata. Claro. Então é diferente como você vai lidar com as pessoas, né? Você está no processo judicial, a pessoa quer uma solução para o seu processo. Você não vai entrar em temas que talvez num consultório poderia ter cabimento, né? Existe um erro também que alguns cometem de achar que os outros profissionais não são mais necessários. E isso gera naturalmente... Gera uma exclusão. A exclusão a gente já sabe que dá problema, né? Pois é, exclusão gera reação, porque aí aquele excluído grita para ser visto, né? Então, se um constelador Todo mundo chega... faz parte. Todo mundo faz parte. Claro, se a pessoa faz um tratamento médico, tem que continuar o tratamento médico até que o médico cuida do tratamento médico, né? Ah, precisa de um acompanhamento psicológico? Tem psicólogos para fazer isso. Não sou eu que vou falar, larga esse tratamento porque a constelação resolve tudo. Pelo amor de Deus, né? Te ouvindo, Sami, a Fabiana, minha esposa, que nos assiste ali, encantada, né, amor? Adorando ouvir o Sami. Ela teve câncer alguns anos atrás e ela foi para o CAPC, Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, em Florianópolis. Aí tem o processo de triagem e tem um banner, tinha pelo menos, na entrada do processo de triagem. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas vocês me compreenderam. Entre o tratamento médico e o tratamento alternativo, fique com os dois. Faz mais sentido. Entre o direito formal e o direito sistêmico, fique com os dois. Porque é um processo inclusivo, tudo pertence, tudo tem seu lugar, tudo ajuda, se bem conduzido e assim por diante. Mas é fácil se encantar com isto ou com aquilo. O ego é maniqueísta. O ego, ele tem essa propriedade de separar o bonito e o feio, né? Ele foi feito para isso, inclusive. A mente faz isso. O eu, a alma, o coração, a divindade que é em nós é que integra a sombra e a luz, a medicina alternativa e a medicina tradicional e assim por diante. Mas um médico da nossa cidade, depois que a Fabiana foi com câncer, foi ao CAPC, um médico, ele ficou tão encantado com o trabalho do CAPC, que inclui várias terapias alternativas e medicina, né? E a recomendação é, segue com o teu médico do mesmo jeitinho. Robson Amushi, Sami, ele abandonou os médicos. Um médico abandonou os médicos. E, infelizmente, ele não sobreviveu. Por que eu estou contando essa história? Porque esse é um podcast a respeito da vida. Eu estou aproveitando o estímulo do Sami para que todos nos ouçam. Tudo tem o seu lugar no mundo. Não existe remédio para todos os males. A medicina tem o seu lugar, o direito tem o seu lugar, a psicologia tem o seu lugar, a engenharia tem o seu lugar, o barbeiro tem o seu lugar, a psicóloga, enfim, todo mundo tem o seu lugar. E ao invés de nós separarmos, nós temos que dar um espaço de juntarmos-nos em qualquer sentido da vida. Né? Com certeza. Que é uma das ordens do amor, inclusão, simples assim. Mas eu estou aqui com uma curiosidade. Agora, é claro que cada uma dessas profissões também se transforma. Amadurece, evolui. Existe a evolução em cada campo, né? Claro. E, de certa forma, os conhecimentos de Bert Hellinger trazem uma evolução em diversos campos, né? É muito tudo, amplo. né? Impressionante. E em todas as profissões, quem não acompanha a evolução fica para trás. Sim. Então, isso também é uma realidade, né? Agora que cada um busque se desenvolver, né? Que as pessoas percebam o que o Sami está dizendo, né? Sim. Para dar um exemplo bom. A psicologia tradicional tem o seu espaço. Mas se ela não se abrir para a psicologia nova, vou assim chamar para não usar nomes nenhuns, quem usar só a psicologia tradicional vai ficar para trás. E não adianta ficar reclamando, né? Porque eu tenho uma compreensão, Sami, e eu não sei como é que está isso na tua perspectiva, nem sei se é o caso de nós entrarmos, porque eu queria trabalhar um pouquinho umas questões, conversar contigo de temas mais pessoais um pouquinho. Ajuda muito as pessoas os temas pessoais. Que a velocidade do desenvolvimento dos meios de ajuda ao ser humano é absurdamente maior do que a academia consegue assimilar, né? E muitos profissionais, e eu os respeito, que são, vou chamar de legalistas, que são certos, que rezam pela cartilha lá do seu conselho, do que aprenderam na faculdade, refuta novas abordagens, né? E estão perdendo espaço, né?
Estamos perdendo espaço, mas não há o que se fazer. Né? Só o tempo mesmo. Só o tempo. Só o tempo. O Décio Fábio de Oliveira Filho, nosso professor, contou uma história linda. Ele, por anos, teve que fazer acupuntura sozinho, ele médico, porque era ilegal fazer acupuntura. Até que, em dado momento, a acupuntura se tornou algo que só os médicos, fisioterapeutas, não sei quem mais pode fazer. Então, numa hora, não funciona. Na outra, só eu posso fazer. Né? Mas é assim. Para assim, onde estão olhando, Para né? onde estão olhando? A serviço de que está isso? Mas o que eu queria te convidar era a falar um pouquinho, sabe aquela dinâmica do justiceiro, né, que tu tinha em ti, que tu tinha vontade de fazer justiça, e para que fique claro para a média das pessoas que estão nos assistindo, é razoável, é plausível que todos nós almejemos um mundo mais justo. Mas o mundo sempre foi e sempre será naturalmente um tanto quanto injusto. E se nós nos arvorarmos do dever, da missão de fazer justiça no mundo, nós nos colocaremos em sacrifício e justiça terminaremos por não fazer. Né? Foi o que aprendemos com Bert. E o Sami se deu em conta na caminhada dele que ele estava ali, empunhando a espada da justiça. Né? E eu queria, se possível for, que tu pudesse compartilhar quando tu te deste em conta disso e como tu tens lidado com isso hoje em dia. Como está para ti esse tema da tua vida, esse tema central da tua vida? Como tu está lidando com ele? Eu vejo que eu me dei conta com constelação. Que eu percebi a dinâmica onde eu queria fazer justiça por alguém do meu passado familiar. Uhum. E percebi também, aprendendo com Bert Hellinger, que essa dinâmica da pessoa querer fazer justiça por alguém do passado faz com que ela repita a injustiça. A pessoa quer combater os opressores, os agressores do passado e acaba fazendo igual a eles. Querendo compensar algo que ele fez a outros do passado também. Então a pessoa que está conectada com esse passado, querendo fazer justiça em relação ao passado, acaba sendo injusta com relação a alguém do presente. Que a pessoa dirige a sua raiva, dirige o seu senso de justiceiro a outra pessoa que não tem nada a ver com aquele do passado. Então, a única forma de se começar um relacionamento novo e equilibrado é deixar que o equilíbrio aconteça dentro deste relacionamento e sem permitir que os desequilíbrios do passado interfiram. Né? Isso nos casais, isso é muito comum. Né? Situações como violência doméstica, por exemplo, que tende a se repetir de geração em geração. Né? Uma filha que presenciou os pais brigando, o pai batendo na mãe, ela às vezes toma as dores da mãe e quer fazer justiça pela mãe, né? E com isso ela já se sente superior à mãe. Então já é uma forma de julgar a própria mãe e julgar o próprio pai. O pai é mau e a mãe é fraca. Nunca passarei pelo que a minha mãe passou. Exatamente. E ela, com isso, ela compromete a sua própria capacidade de ter um relacionamento sadio, equilibrado. Porque ela está sempre com a sensação de que o homem é o opressor, ela já está na defesa, e aí ela se arma. Exatamente. E aí começa a desencadear o processo. Se aparecer um homem tranquilo, um homem pacífico, talvez ela nem dê bola. Né? O que vai despertar a atenção dela é quando aparecer um homem que lembra a imagem do pai. Ela já vai chegar... Ali ela vai fazer justiça pela mãe no relacionamento dela. No relacionamento e vai repetir a dinâmica. Ou de um lado ou de outro. Né? Às vezes o opressor, alguém que toma as dores do opressor se torna opressor. Ou oprimido. E repete, mas a dinâmica se repete. Né? Então para mim, é uma busca na minha própria vida também. Eu vejo isso no meu casamento, eu vejo isso na minha relação com os meus filhos. A minha vida é o meu maior laboratório. Minha vida pessoal é o meu maior laboratório. Eu também uso minha família, para colocar tudo em prática, como é gostoso e fica leve. Aí as pessoas vêm, enxergam e falam, como é que você consegue? Eu falo, vem aqui que eu vou te mostrar um caminho. Né? E acho nem que sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. A gente aprende com os desafios. É isso aí. Então, eu tive que me separar. Aí tive que aprender a me separar. É um grande aprendizado, né? Não é fácil separar. Não é fácil. Não é que sabe se separar e é tranquilo, é fácil. Não, tem dores. Separei com 4 filhos. Né? Aí me casei de novo, tenho mais uma filha, tenho a segunda mulher. Então,
essa dinâmica dos relacionamentos eu vivencio na minha própria vida. E a partir dos sintomas que surgem na minha própria vida, né, com as pessoas, dos meus relacionamentos, eu vejo, opa, isso aqui eu tô precisando enxergar melhor. E aí eu vou buscar nas constelações, em Bert Hellinger, e assim, é um guia, né, para caminhar na vida. Sabe, Sam, eu costumo dizer de maneira bem resumida e simplificada, é claro, né, que eu sempre fui inteligente, honesto e trabalhador. Mas eu ia morrer pobre, doente e solteiro. E o que impediu que um homem inteligente, honesto, trabalhador terminasse a sua vida pobre, doente e solteiro? Para mim foi compreender as ordens do amor, as 9 leis negociáveis da vida em uma profunda jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, autotransformação, e a palavra que eu mais gosto é amadurecimento. E muitas vezes quando eu faço lives na internet, eu peço para os nossos alunos nos contar como era a vida deles. Antes das leis da vida, depois das leis da vida, antes das ordens do amor, depois das ordens do amor. Né? E se for possível, eu gostaria de te convidar para esse exercício. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas que nos assistem se encantam com a nossa entrega, com os nossos ensinamentos. Em alguma medida, eles fantasiam que isso aqui sempre esteve posto, que sempre foi assim. E quando o Robson e eu, a gente fala muito da gente, geralmente fala mais mal do que bem da gente mesmo, né? Começamos a trazer os nossos conteúdos emocionais, as nossas dores, as nossas feridas, ou os nossos defeitos, para usar uma linguagem muito popular, as pessoas dizem, nossa, eu também sou assim, eu sou muito fã do Robson. Pô, mas o Robson tem isso, cara. Então eu não sou tão mal assim, né? Então, se tu te permitir, se for possível, na medida que tu quiseres, eu costumo dizer assim, por exemplo, até vou fazer o exercício aqui para tu ver se tu topa. Se o quiser fazer também, dá para fazer. Antes das leis da vida, das ordens do amor, eu pesava 96 quilos, depois eu cheguei a pesar 72. Antes das ordens do amor e das leis da vida, a Fabiana tinha pego o telefone e dito para mim, eu estou indo embora. Essa é a verdade, ela está indo lá, mas ela fez essa maldade comigo, quase enlouqueci. Né? Hoje nós estamos, ela disse aqui para vocês antes, há 20 dias juntos, só eu e ela juntos, e vão ficar mais 7 dias. Né? Tá querendo ir embora, amor? Não tá. E antes das ordens do amor das leis da vida, eu devia 2.500.000 reais. Hoje, isso tudo está muito mais resolvido, para não cair em detalhes. Sabe, traçar esse paralelo para as pessoas ajuda a ver o quão humano e comum a gente é, o quão humano e comum elas são, e que é possível. E o que está entre aquele Marcel, honesto, trabalhador inteligente, mas machucadíssimo, e o que está, e até me emocionei um pouquinho, entre esse Marcel aqui, honesto, inteligente, trabalhador, mas mais em paz, que é o autoconhecimento, que são as leis da vida, que são as ordens do amor, né? Como tu percebe isso? Aonde tu ia dar se tu não tivesse chego nessa seara, e da onde tu veio, onde tu chegou? Fala um pouquinho disso para que as pessoas sintam um pouco como um juiz de direito, professor da escola Hellinger, era o que ia acontecer com ele. Acho que é legal. Nossa, eu era um garoto, né? E cheio de expectativas sobre as pessoas. Eu achava que as pessoas tinham que ser como eu achava que elas tinham que ser. E me frustrava muito. Sofria. E aí, por isso que eu queria fazer justiça. Isso não tá certo e tal. Eu queria consertar as pessoas. E, na verdade, eu era muito arrogante. Eu era muito chato, crítico. Nossa Senhora, eu não sei como é que tinha algumas que me aguentavam. Eu acho que eu não me aguentaria. E com relacionamentos afetivos, com namorada, assim, né? Eu me apaixonava porque eu tinha uma imagem, né, da mulher, como ela deveria ser. Porque a paixão, a pessoa se apaixona por uma imagem, né? Sim. Não é pela pessoa real. Por uma idealização. Na verdade, não quer enxergar a pessoa real porque ela está nessa idealização, uma expectativa gigante. E aí é lógico que se frustra, né? Eu costumo brincar assim que paixão significa a pessoa tá nas nuvens, né? Aí pá, e chão.
Aí se arrebenta, né? Isso acontecia comigo. Vamos adotar. Tá autorizado? Vamos adotar. Vamos compartilhar. Pá! Muito bom. Show. E eu me arrebentava com paixões, assim, né? Eu era meio filhinho da mamãe, né? Como o Bert descreve, né? E eu me apaixonava. Eu tive várias namoradas, assim, né? Aí não dava certo, me frustrava. Aí começava de novo. E era uma repetição, assim. E foi depois de uma constelação que eu percebi que isso tinha a ver com a relação com a minha mãe, obviamente, né? E que minha mãe é como é. E aí eu comecei a enxergar um pouco mais as mulheres como são. Não que eu parei de me frustrar na vida, mas ficou muito mais leve. Estou muito mais preparado hoje para saber que a pessoa é só quem ela é, que não é a imagem que eu tenho que vai fazer com que ela seja qualquer coisa. A gente conhece a pessoa no dia a dia, com o tempo, é com que ela realmente se mostra, o que ela realmente faz. E a pessoa só pode ser o que é também, ela não pode ser quem ela não é. Ela não pode dar o que ela não tem. Cada um é o que é, pelo que recebeu, pelo que vivenciou, pelo que pôde fazer com isso que recebeu. Então fica muito mais fácil de se relacionar com as pessoas e de entender as imperfeições dos outros e, portanto, de não julgar. Olha que interessante, né? Para mim, juntando as constelações com a experiência como juiz, um dos aprendizados mais importantes que eu vejo, assim, desse privilégio que eu tenho, né, de trabalhar com constelações e como juiz, é aprender a não julgar. Então tu emite uma sentença sem julgar. Que coisa linda. Não tem aquela emoção, a pessoa tem que se ferrar e tal, de estar julgando. É a aplicação da lei, porque tem que ter uma ordem, né? E a pessoa está fora da ordem e às vezes precisa de uma borda, de um limite. Precisa, e até em respeito aos pais dela. Eu posso olhar para um réu criminal assim e enxergar que ele tem questões a resolver com os pais e que ele está perdido e que ele está seguindo um amor cego e que ele está honrando os ancestrais. E tem que ter um limite. Por que o limite? Para que ele possa se dirigir aonde ele tem que ir. De volta pro colo dos pais. De volta pro colo dos pais. Mas não adianta eu querer assumir o lugar dos pais e ficar dando colo. Não, ele tem que ir pro colo dos pais dele. Sozinho, né? Eu costumo dizer que a gente olha com compaixão para o réu criminal, vamos chamar assim. Olha com compaixão. Aí ele sofre as penas da lei porque ele precisa. Isso aí eu gostei, hein? Se proteger dele mesmo, ele ainda não dá conta dos seus próprios impulsos. A gente precisa proteger a sociedade. E agora eu vou adicionar isso. A gente precisa encaminhá-lo por colo dos pais. E para alguns, o caminho de volta por colo dos pais é doença. Para outros é o fracasso. E para alguns pode ser a prisão. Né? Porque lá ele pode baixar o tupete e pode ver que a sua mãe, cara, isso é emocionante, né? A sua mãe suporta a dor de ficar na fila do presídio, de apontarem um dedo para ela, tá lá, a mãe do bandido. Mas ela tá lá. Aquela má mãe, aquela mãe boa demais ou má demais, exigente de menos, que falava demais ou que falava de menos, porque é sempre assim, né, Sam? É sempre assim, não tem mãe na medida. Aquela mãe tá lá. E aí ele tem a oportunidade, então, de voltar pro colo da mãe nas visitas dominicais, inicialmente, né? Mas onde ele deve voltar mesmo pro colo da mãe é no seu coração. Né? A sua mãe. É isso mesmo. Vejam, isso é tão bonito, é tão profundo. Então eu, nesse caso, Sami Storck, não sou um juiz que estou punindo. Não sou um juiz que estou vingando. Eu estou cumprindo um papel de, pela pena, que é um instrumento que o juiz tem, encaminhá-lo para onde ele precisa. Isso é muito bonito. Aplicando a lei, né? Aplicando a lei. É diferente de julgar. Aplicando a lei. Tecnicamente a gente fala, né? Julgo procedente, sim, condeno, mas assim, na postura... no mundo, para usar a linguagem que eu uso, no mundo externo eu estou julgando, certo ou errado, matou, não pode matar mesmo, a lei proíbe, mas internamente não tem julgamento. É sem medo, né? Sem tensão, sem... tá ali no neutro fazendo e mostrando o que está acontecendo. Quando eu entendi isso, eu saí desse lugar daqui para lá. Porque eu também era um menino julgador. Eu falo uma frase, eu sangrava nas pessoas que eu amava. Uau!
Então sangrava nos meus pais, sangrava no meu irmão, nos meus amigos, nos meus relacionamentos. Eu falava, não é possível que a vida é essa confusão. Sangrava no meu corpo, pesei 157 quilos, fiz bariátrica. Eu falava, não é possível que a vida é isso. E quando eu entendi esse não julgar, esse estar ali sem intenção, sem medo, vendo que a vida está se apresentando, para eu poder seguir o meu caminho da forma que eu quero, ficou tudo muito mais fácil. Que lindo. Isso tem a ver com o motivo pelo qual tantos profissionais adoecem também, né? Sim. Burnout. Eles tomam as dores do processo, sentem um peso de responsabilidade por resolver algo. E se a gente se coloca no nosso lugar de pequeno, né? Ou na ordem de precedência, né? Que o Bert fala, o que ajuda os outros se coloca no último lugar. Porque aí eu tô pequeno, perto de tudo aquilo, tudo que fizeram, toda a história dessas pessoas. E aí para mim fica mais leve. Eu só aplico a lei, né? Ou só facilito a constelação, que é facilitar um olhar, na verdade. Quem faz o movimento da constelação não é o constelador. São as pessoas. Eles é que vão fazer o movimento e talvez eu possa facilitar a vida deles de alguma forma, né? Fazer esse movimento, mesmo que seja cumprir uma pena ou se liberar de uma obrigação. Ou conciliar, né? Restabelecer o relacionamento, partir para um relacionamento melhor, e para isso talvez tem que largar a mão de alguma coisa do passado, né? Abrir mão, às vezes, é um recurso tão poderoso quando se trata de soltar coisas do passado, né? E no processo judicial isso também é um recurso poderoso, mas às vezes não é fácil para as pessoas. Sami, querido, foi uma feliz coincidência nos encontrarmos na recepção do hotel, né? Termos a agenda disponível, mas nós temos um limite hoje de tempo pelas circunstâncias. Eu quero saber se nós podemos te convidar outras vezes. Tu topa, porque isso é papo para horas. Tá combinado pro próximo? Eu topo. Prazer. Então tá bom. Vamos combinar. A gente conclui o Vida é Podcast perguntando para o nosso convidado por que valeu a pena estar aqui, Sami? Como foi essa jornada para ti? Por que valeu a pena? Valeu a pena. Eu falei de assuntos que eu não costumo falar assim publicamente, sabe? Da própria vida mesmo. Achei interessante nesse formato, nesse contexto assim descontraído. Então, alegria. É bom falar com vocês também. Vocês deram boas contribuições. Pessoas, gente fina. Legal. Muito legal. Posso falar o meu site? Para quem quiser buscar pode mais? Falar, assim? Pode falar. Então, deve. Quem tiver interesse em conhecer mais do meu trabalho, eu tenho alguns cursos, tenho curso online, tenho um livro, né? Origem do Direito Sistêmico, está precisando para nova edição, esgotou agora. Legal. Então, direitosistêmico.com.br é a homepage, aí lá tem links para os grupos e tal, e no Instagram, Sami Storch. Beleza. Aí no Instagram eu sempre publico alguns Soletra aí pro pessoal. A equipe coloca. A equipe coloca. E no YouTube, tem um canal no YouTube, Direito Sistêmico também, que eu publico diversas lives, conteúdos. A equipe vai colocar tudo estamos aí à disposição. Tudo aí embaixo. Porque valeu a pena, bicho. Pelo reencontro, a gente já se cruzou aí em alguns lugares. Eu acho que a união de vários mentes e posições podem fazer esse caminhar da vida se unir. A gente já se encontrou em alguns lugares. Eu acho que não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Nada por acaso. E para trabalhar essa questão do não julgar, né? De estar nesse lugarzinho neutro para o que a vida nos oferece, para a gente poder saber o caminho que a gente tem que seguir. Porque se a gente ficar preso no julgamento, é capaz a gente pegar a rua errado, cair no buraco de novo, e a gente já conhece essa história. Então, tá preparado para o que a vida nos apresenta e tá nessa postura para enxergar com leveza, às vezes nem tão com tanta leveza, mas seguir para onde tem que seguir. Para mim, valeu a pena eu sentir o poder do direito sistêmico. Eu sou advogado, rapidamente eu entendi o alcance do direito sistêmico, rapidamente eu soube do poder do direito sistêmico, mas por força das circunstâncias, ou sei lá eu, porque eu nunca tinha sentido o poder do direito sistêmico. E eu amei sentir esse poder, que eu já sabia que existia, mas as circunstâncias ainda não haviam permitido. Muito lindo. E saber que cabe em todos os lugares, né? Cabe em todos os lugares. Muito obrigado, Sami. Muito obrigado, Robson Amushi. Esta foi mais uma edição do Vida é Podcast.
Muito obrigado, nos encontramos no próximo episódio. Forte e carinhoso abraço.